Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Quem puder compartilhar esta live, eu agradeço imensamente. Vamos lá para o processo inicial. Vamos assistir aí uma live um pouco diferente aí. Daqui a pouco eu me apresento. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de mim e vamos falar de um assunto extremamente importante, complexo e necessário, com certeza. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal. Quem puder compartilhar, agradeço imensamente. Nós vamos ter aí uma hora de live, uma hora de distribuir um pouquinho de conhecimento, ganhar mais conhecimento ainda, experiência. Isso é muito importante para todos nós. Estou compartilhando aqui com os contatos. Quem puder compartilhar, por favor, nos ajudem aí. Boa noite, Andréia. Deu certo, minha querida. Enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu acertar aqui. Eu acho que tá bom, não tá muito aí estranho. Enquanto o pessoal vai entrando aí, nós vamos ouvir uma música que fala muito aí conosco. Fala sobre feridas emocionais. É nosso tema de hoje. Vamos lá, compartilha aí. Boa noite, sejam bem-vindos. Compartilhe essa live aí para alguém que você ama, com alguém que você ama. Alguém que precisa ouvir esta live. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos compartilhando aí enquanto nós ouvimos esse louvor. Era uma vez vontade de nunca voltar pra aquele lugar, mas onde eu ia. Boa noite, vamos lá, galera. Dá para divulgar o link sim. Põe nos grupos lá, Luísa, por favor. Manda pro pessoal, divulga aí, por favor. Esse louvor fala muito aí, né? Se era uma vez aí, ele vai trazer uma memória, uma alusão aí a um processo bem intenso de uma das feridas emocionais mais complicadas, mais difíceis e talvez assim uma das que mais acontecem na vida dos seres humanos. Então, quem puder compartilhar aí esta live, nós agradecemos. É um assunto que nós vamos abordar. E vocês vão ver um outro lado hoje do professor Adilson aí. Um lado talvez que alguns já conhecem, outros nem tanto. Vocês vão ver um perfil aí de uma pessoa um tanto quanto diferente. Hoje eu estou diferente, graças a Deus e graças ao conhecimento aí. Eu posso dizer que a minha vida foi transformada. E nós vamos falar muito sobre isso, sobre as feridas emocionais, como que elas vão afetar a nossa vida, mas quais são os cinco passos para que nós possamos curar elas.
né? Então nós vamos abrir aí uma caixinha, né? Ou talvez a caixa de Pandora, para nós entendermos aí como curar essas feridas, certo? Se há possibilidade, não há, quais são os segredos que utilizo e como nós vamos trabalhar dessa forma, certo? Eu gostaria que vocês compartilhassem aí, nós já vamos entrar aí no assunto efetivamente, mas para a gente não perder o começo é muito importante, então vamos dar a oportunidade do pessoal entrar mais, porque o assunto é muito bom, aí nós precisamos falar para o maior número de pessoas, ok? Eu estou aqui no computador, vou ver se eu consigo compartilhar aqui também com alguns contatos. Vamos ver se não vai dar, acho que eu vou mutar aqui, porque senão vai aparecer a minha voz aqui. Isto. Para que nós... Ó, já deu aí. Certo, né? Deixa eu colocar aqui, compartilhar com os meus contatos também. Para que nós possamos aí estar levando a informação para o pessoal. Às vezes o pessoal fica esperando o link, a gente não manda, né? Então vamos lá, vamos compartilhar com o povo aí. Quem puder compartilhar, compartilha com alguém aí que você pensa, bom, não, isso aí, essa pessoa precisa ouvir sobre isso. Essa pessoa aí, certo? Enviei lá. Vamos lá, vamos começar, né? Primeira coisa que nós vamos compreender o que são feridas emocionais, né? As feridas emocionais são algumas informações que vieram para nós e nos machucaram, causaram alguma forma de dor e alguma forma de aprisionamento. A ferida emocional ela vai nos aprisionar diante de uma informação ou de uma situação. A ferida emocional ela é bem diferente do trauma emocional, do trauma psicológico. Por que isso? Porque nós vamos trabalhar de que forma isso? O trauma acontece de uma vez só, ele vem como um choque, ele vem como uma pancada. E a ferida emocional ela é aberta gradativamente, de uma forma tranquila e parece que imperceptível. É aquele cortezinho que parece que não vai fazer a diferença, é aquela dor que parece ser suportável, é aquele momento que parece que não tem problema, e muitas vezes nós falamos isso, não tem problema. E aí nós vamos colocando isso como uma verdade absoluta e como algo que eu suporto, que eu aguento, ou que é natural. Nós vamos naturalizando algumas atitudes, algumas ações, e nós vamos fazendo o que, gente? Nós vamos validando isso. O que é uma validação? Eu digo que eu me permito, eu deixo, né? E aí nós precisamos tomar cuidado com essa validação. Somos nós que permitimos, somos nós que nos validamos. Só que muitas vezes essa validação acontece muito cedo. A ferida emocional, ela começa a ser aberta lá no útero, lá ainda quando eu estou em processo de formação. Porque tudo que a minha mãe... Boa noite, Anne, seja bem-vinda, que bom você estar aqui. Compartilha essa live aí com o pessoal, Anne, para nós aí. Manda para o pessoal aí da supervisão, do mestrado, você não tá. Supervisão, do pessoal do grupo de estudos lá, dos seus grupos. Vamos divulgar essa live. E algumas feridas, elas estão vindo, elas vão sendo construídas, elas vão sendo abertas, e essas feridas, quando elas vão sendo construídas, nós vamos nos desconstruindo. Boa noite, Cleia, seja bem-vinda. Nunca esqueçam disso. Uma ferida, quando ela começa a ser construída, ela começa a me desconstruir. Para que ela... Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Para que ela aconteça, para que ela seja aberta, eu preciso me anular. Eu preciso me deixar de lado. E eu
começam a fazer isso sem perceber. Algumas crianças nascem com uma ferida tão aberta já que elas são mais agitadas, elas choram muito, elas têm crise de cólicas mais intensas, porque a ferida já está aberta. E essa ferida, muitas vezes, a criança nasce com uma ferida sangrando. Uma ferida que está totalmente aberta, seja ela da rejeição, do abandono. Um dia uma pessoa perguntou para mim, tem como abrir uma ferida ainda no útero do ser humano que está no útero de abandono? Tem. Tem como abrir uma ferida da injustiça? Tem. Tem como abrir lá no útero uma ferida do abuso? Tem. Porque nós pensamos, e quando a mãe pensa e a mãe sente, as substâncias produzidas por nosso cérebro vão impactar diretamente esse feto. E às vezes nós não entendemos por que essa criança chora tanto, por que essa criança é tão tranquila, é o equilíbrio que essa criança vai nascer e as feridas que vão vir. É aí quando ela vem para esse mundo sensorial, nós vamos enfatizar, vamos criar um processo aí de intensificar essa ferida, abrir mais ou não. Algumas pessoas, elas têm feridas abertas e elas nem percebem que é isso que está travando a vida delas. É isto que está fazendo com que elas tenham dificuldade para ser quem elas são. E aí nós vamos começar a falar sobre os 5 passos. O primeiro passo, e que é um passo extremamente importante aí nesse processo, é identificar a ferida. Eu preciso identificar que alguma coisa está fora do padrão natural, que alguma coisa, boa tarde não, boa noite, Angelita. Eu estou tão acostumado a fazer live meio-dia 34, que eu já começo boa tarde ou bom dia, né? Boa noite, seja bem-vinda, Angelita. E aí eu preciso perceber que algo está fora dos padrões naturais, normais e humanos. Algumas pessoas chegam para mim, às vezes no consultório, e falam assim, doutor, eu não consigo entender por que a minha vida não vai para frente, por que as coisas não vão para frente. Algumas pessoas chegam e falam assim, eu tenho o dedo estragado, o dedo podre para relacionamento, eu só consigo conhecer ou me ligar a pessoas que são desequilibradas. Por que isso? Porque nós temos uma ferida aberta, e essa ferida aberta, ela exala cheiro. Nós temos um comportamento em função desta ferida. E nós precisamos identificar. Boa noite, Eliane. Seja bem-vinda, minha querida. Espero que você consiga resolver os problemas com a tua faculdade lá. Vai dar tudo certo. Você está buscando conhecimento, vai dar tudo certo. E o primeiro ponto, eu preciso identificar. Quando eu falo identificar, eu tenho que entender quais são as 5 feridas emocionais. Quais são essas feridas que tanto é falado? E aí nós vamos ter que buscar essa identificação. Qual é a ferida? Aí as pessoas vão falar assim para mim, mas eu vou ter uma ferida? Que bom se fosse só uma. Eu ia ficar bem mais tranquilo. Mas não é. Nós às vezes temos as 5 feridas abertas. Eu tenho que identificar qual é a ferida que mais está me machucando neste período da minha vida. Eu tenho que identificar qual é a ferida que está me trazendo mais prejuízo nesse momento. Vamos lá para as 5 feridas, então. Primeira ferida, que é uma ferida aí que acontece muito, rejeição. Hoje eu disse, mas está tudo bem aí, vai dar tudo certo. Qualquer coisa grita aí, se nós pudermos ajudar, vamos ajudar em oração e pensamento positivo. Primeira ferida, rejeição. Segunda ferida, injustiça. Terceira ferida, abandono. Quarta ferida, humilhação. E quinta ferida, abuso. Não necessariamente nessa ordem, porque essa ordem não existe, de primeira, segunda e terceira, é só por uma colocação aqui. Primeira coisa, qual é a ferida que mais me machuca? E aí eu vou começar falando sobre feridas emocionais e explicar esse primeiro passo que é identificar. É assim, identificar o que está acontecendo comigo. Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. Vocês devem estar estranhando o professor Adilson hoje, o pessoal que me conheceu de um tempo para cá, eu me vestia sempre assim antes. Quase todos os dias, inclusive. Boa noite, Soelma, seja bem-vinda. Este livro que você está lendo, Eliane?
Esse livro é muito bom mesmo. Uma leitura agradável, tranquila, não é muito assim. Eu não li ele de forma mais aprofundada. Minha esposa está lendo ele, mas eu leio assim rapidinho, né? Então peguei umas ideias. Vou trabalhar um pouquinho dele aqui. E eu pergunto, por que vocês acham que eu estou vestido assim hoje, diferente da forma que eu faço live, diferente da forma que eu me comporto, vocês me veem todo dia. Sou de cabelo, mas você viu que eu cortei o cabelo? Eu ia fazer a barba, gente, para fazer essa live. Eu ia tirar a barba para fazer essa live. Mas eu falei, não, demora muito para crescer, eu não consigo mais me ver sem barba. E vocês vão entender por quê. Boa noite. Sejam bem, boa noite, Maria. Boa noite, Maramar. Acho que é isso, né? Seja bem-vinda. Boa noite, Vera. Aí vocês vão falar, nossa, nós estamos vendo um doutor Adilson diferente. As pessoas me chamavam muito de pastor, inclusive. Mas por que eu usava isso? Porque eu não identificava a minha ferida. Eu não entendia qual era a minha ferida. Sabe o que é isso que eu estou usando agora? Eu estou usando uma roupa que a minha ferida me obrigava a usar. A ferida emocional, ela... Boa noite, Fátima, minha querida. A nossa mestre em neuropsicanálise, Fátima. Tem um pessoal aqui que está fazendo mestrado. A Fátima é a aluna, é a mestranda que eu falei na aula, que tirou 10 e 10 com louvor. Se alguém tiver dúvida, chama a Fátima aí, que ela vai ajudar no processo do mestrado. Falo, nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Que bom, Fátima, que está por aqui. A Fátima faz parte do Instituto Fênix, né? E aí, o que acontece? Quando eu começo a entender, eu mergulho no mundo da psique humana, eu começo a estudar, eu começo a perceber que eu não sou realmente quem eu sou. Eu não sei quem eu era, eu não sabia quem eu era, eu tinha uma dificuldade em compreender e eu buscava aprovação a vida inteira. E eu acreditava que a minha ferida aberta, a minha ferida mais intensa era o abuso que eu tinha sofrido. E eu não quero falar do abuso hoje, porque eu me escondia. A ferida emocional faz nós nos escondermos. Eu que agradeço a oportunidade aí, Fátima. Faz nós nos escondermos. Por medo, por vergonha, por tristeza, por angústia. Eu me escondo. E quando eu me escondo, eu não entendo muito como eu vou trabalhar. Como eu vou trabalhar. Certo? Eu recebi uma cola aqui, bem boa, que é a ordem delas. Não, porque você falou do abandono, sendo filho abandonando o nome delas. Não é, meu Deus do céu. Mas abandono tudo bem. traz a humilhação. Então, mas tá ali no livro. Tá bom, vamos lá, vamos voltar. E aí o que acontece? Eu me vestia desta forma, eu tinha um escudo e usava uma máscara. Eu lutava contra o quê? Contra o processo do abuso que eu tinha sofrido. Porque para mim, o pior era o abuso, era o que mais me lembrava. Eu tomava 4 banhos por dia, muitas vezes, e isso me trazia uma dor muito grande. E eu lutava contra a ferida do abuso. Só que o que aconteceu? Aconteceu o abuso e logo em seguida aconteceu uma ferida que eu não tinha identificado como o ponto mais grave na minha vida. Que era o quê? A rejeição. E quando que essa ferida foi aberta na minha vida? Quando eu chego para o meu pai, que é o meu processo de segurança, e eu conto para ele o que tinha acontecido do abuso, e ele me chama do quê? De mentiroso. E que aquilo não era bem assim. E que eu era um menino inteligente, mas que eu criava muitas situações. Naquele momento começou a abrir a rejeição. O meu pai, a partir daquele dia, começou a me rejeitar. Ele me tratava diferente do que ele tratava os meus irmãos. Ele levava chocolate para minha irmã mais nova, mas não levava para mim. Ele elogiava meus irmãos, mas nunca me elogiou. Ele levava meus irmãos homens para jogar futebol, para fazer campeonatos, mas nunca me levava. Gratidão, gratidão, André. Eu que me sinto honrado de estar nesse instituto tão aí na busca da excelência. Muito, muito feliz mesmo.
E essa ferida, ela foi aberta gradativamente na minha vida e eu fui me modelando e eu não entendia que além da rejeição estava sendo aberta uma ferida da humilhação, porque toda vez que eu era rejeitado, eu também me sentia humilhado. E eu não podia ser quem eu era. Muitas vezes as pessoas falavam, vai ser viado, vai ser homoafetivo. Isso não é um problema. Mas isso me humilhava, isso me machucava, isso me colocava no processo. E eu comecei a entrar dentro do estereótipo que eu precisava estudar, mostrar para o meu pai, mostrar para as pessoas que eu era importante, mostrar para as pessoas que eu tinha valor, e eu buscava o quê? Aceitação. E essa ferida da rejeição, como ela estava obscura, nós trazemos o quê? Um processo impressionante. A rejeição vai trazer algo muito sério, que é o quê? A ferida da rejeição, ela cria uma máscara escapista. Eu preciso escapar dessa situação. E aí eu entrei dentro do estereótipo de um homem elegante, poderoso, que tinha uma fala eloquente, que sabia o que estava falando, estudava para falar, eu estudava para falar para os professores, professores homens para mim, eu tinha que mostrar para eles que eu era melhor do que eles, porque eu não queria aproximação, eu entrava em confronto, e por isso eu passei por 5 escolas. Mas era bom aluno, por isso que eu passei por 5 escolas. Não é porque era ruim, não, era bom demais. Aí eles mandavam eu ir aprender, ajudar a outra escola, a crescer com outra escola. A rejeição gritava na minha vida. E a humilhação também, mas eu não entendia. Porque o que mais me vinha na memória era o abuso, era a dor do abuso. Mas eu não entendia que a dor do abuso trouxe a rejeição porque eu queria ser validado, eu queria ser visto. Quando nós participamos de atividades na escola, e isso é uma dica para todos vocês que têm filhos, por mais simples que seja a atividade, mas é para os pais assistir, vai assistir a apresentação do seu filho. Porque a dor que provoca na nossa alma, a dor que provoca essa ferida começa a ser mais aberta quando você está num lugar e você olha para as pessoas procurando o seu pai, a sua mãe, e você não encontra. Essa ferida da rejeição, ela é avassaladora nessa hora. Avassaladora. E junto vem a humilhação. Muitas vezes no colégio eu era o protagonista de algumas situações, eu sempre tive facilidade para algumas coisas, e eu fazia e divulgava porque eu queria que o meu pai e a minha mãe estivessem ali. Eu queria receber o elogio não das outras pessoas, eu queria receber o elogio do meu pai e da minha mãe. Ou não, talvez uma crítica. Se eles estivessem lá, era o suficiente. Vocês não sabem a noção ou a dor que causa na mente de uma criança e de um adolescente quando você busca visualmente alguém e você não encontra a pessoa. Essa ferida da rejeição, ela traz essa humilhação e eu não achava que isso era uma ferida. Eu lutava contra o quê? O abuso que tinha sofrido. E eu esquecia e não compreendia essa rejeição. E muitas vezes, quando a minha vida ela entrou num processo extremamente desequilibrado emocionalmente, eu ainda lutava contra a ferida do abuso. Mas não era ela que estava me machucando, não era ela que estava me travando, não era ela, porque eu tinha, através da ferida da rejeição, eu tinha o quê? Vestido uma máscara que era o quê? Escapista. Eu cheguei aos meus 30 anos, com 21 anos eu já estava me formando, com 22, 23 eu estava dando na faculdade, mas eu buscava ainda, enquanto menino, a validação do meu pai e da minha mãe. Toda vez que eu ia numa formatura e que às vezes eu ia falar alguma coisa na formatura, o meu olhar ainda buscava o meu pai e a minha mãe. Quando eu me formava, eu buscava meu pai e a minha mãe. Mas eu não entendia.
Até que um dia, por Deus é tão bom, essa ferida ela grita de tal maneira que eu começo um processo de desistência. Desistência de tudo. E chega um momento que eu falo, alguma coisa está errada. Aí vem o primeiro passo, que é o quê? O passo que eu identifiquei. Eu falei, eu tenho uma ferida aberta e eu não sei qual é. Eu já entendi o que era ferida. Aí eu falei assim, eu tenho a rejeição. Mas a humilhação eu não identifiquei de primeiro. E quando eu percebi isso, eu fiz um segundo passo. Eu aceitei. Eu sou rejeitado. Eu não preciso da validação de ninguém. Eu não preciso ser amado do jeito que eu quero. Porque o meu pai e a minha mãe me amaram incondicionalmente. E hoje eu tenho certeza disso. Mas eles amaram do jeito que eles sabiam amar. Não era do jeito que eu queria. Ou do jeito que eu precisava. Era do jeito que eles sabiam, eles aprenderam a amar desse jeito. Meu pai acreditava que para me tornar homem, ou para ele me ajudar no processo de ser homem, ele tinha que ser duro, ele tinha que ser severo. Porque o homem não chora, o homem não sofre. E quando eu começo o segundo passo, que é o processo de aceitação, eu começo a aceitar essa ferida, olhar para ela e falar assim, ela está aqui. Eu não sei o que eu vou fazer, mas ela está sangrando. Eu tentava colocar curativo. Algumas vezes eu coloco isso. Até no meu Insta. Não adianta colocar curativo numa ferida aberta. Ela vai sangrar e o curativo vai sair. E eu aceitando isso, eu vou, quando eu abro essa porta, quando eu abro, eu dou esse passo, que é o segundo passo, que é aceitar, eu vou buscar o que? A compreensão, que é o terceiro passo. Eu vou compreender o que é essa ferida. Eu vou compreender como que eu vou lutar contra ela. Eu vou compreender como que ela vai se tornar uma cicatriz. Será que eu preciso costurar? Será que eu preciso só fechar? Que tamanho que ela tá? Aí eu começo um processo de transformação. Aí eu percebi que esta gravata que eu estou usando hoje, ela me sufocava. Aí eu começo um processo que, no terceiro passo, eu começo um processo de identificar quem eu sou. De identificar por que eu me odeio. Porque eu me odiava. Eu me odiava de tal maneira que eu falava assim, eu não sou suficiente. E a gravata que eu usava, que às vezes eram bem caras as que eu comprava, era uma forma de me sufocar todo dia. Aí você vai dizer, Dilson, então quer dizer que uma gravata sufoca, ela é ruim? Não. Era uma representação mental para mim. Eu usava porque trazia poder, mas ela também me sufocava. E eu comecei a entender que eu estava escondendo quem eu era. Eu estava escondendo. E aí eu começo a perceber que eu preciso tirar algumas coisas. Que algumas coisas que têm valor, como esse relógio que está aqui na minha mão, que eu ganhei de um presente, esse relógio específico, ele tem um valor sentimental, que foi minha esposa, mas eu tinha um relógio parecido com esse, que eu ganhei do meu pai. Talvez o presente mais importante que ele me deu foi numa formatura. Mas ele não trouxe coisa boa para mim, o relógio que o meu pai deu. Porque eu não queria receber o relógio. Eu queria que ele estivesse na minha formatura. Não queria um valor material. Eu não queria um presente material. Eu queria um presente afetivo. Eu queria olhar e ver ele para que eu conseguisse trazer isso. E hoje eu percebia que eu carregava um relógio, e esse relógio está aqui, e uma coisa, eu olho e esse relógio não tem valor nenhum. Ele nem funciona. Mas eu precisava carregar, porque um relógio junto com uma aliança, um dourado, me dá poder, mas um poder que eu não tenho, um poder que eu não preciso. Aí eu começo a perceber que a camisa que está por baixo desse paletó, ela não está tão bem passada. Ela não é uma camisa tão arrumada. Aí quando eu tiro esta máscara, quando eu tiro este paletó, quando eu tiro essa coisa que me trava e me sufoca, eu percebo que o meu interior, ele está escuro, ele está amassado, ele está me sufocando, ele está me aquecendo demais e isso está me prendendo, mas eu continuo utilizando porque eu preciso ser válido.
Eu preciso ter validação. Eu preciso ser aceito. E quando eu começo esse processo de entender, eu tenho vontade do quê? De voltar com o paletó. Eu tenho vontade de vestir ele de novo. Eu tenho vontade de esconder o amassado da minha camisa. Eu tenho vontade de esconder que essa camisa está velha. Eu tenho vontade de trazer o meu relógio porque o relógio vai disfarçar. Eu tenho vontade. Isso acontece muito. Mas eu decido. Aí eu vou para o quarto passo. Aí o quarto passo eu vou entender o quê? Eu estou me permitindo. Eu estou me permitindo ser quem eu sou. E essa camisa não me cabe mais. Eu não preciso mais dessa camisa. Ela está velha, ela está amassada, ela estava escondida. Eu estou até suado aqui, ó. Aí eu consigo trazer o quê? Eu tiro realmente todas as máscaras. Eu tiro tudo aquilo que me transforma numa pessoa que não sou eu. E aí eu tenho, neste momento, quando eu me permito, eu me posiciono. E eu percebo que eu estou sufocado. Olha o quanto que eu estou sufocado. Agora aqui está o Adilson. Eu uso paletó, porque eu gosto. Não é bem um paletó, é um blazer, né? Vou voltar com ele aqui, aí eu vou voltar o Adilson. Porque ele não está escondendo nada. Mas isso é tão pesado que a machucadura, a ferida, ela afeta, inclusive, o meu caráter. Agora aqui está o Adilson. Eu sei quem é o Adilson. Eu posso dizer que as minhas feridas estão cicatrizadas, mas a cicatriz às vezes dói. Às vezes dói. Quem tem uma cicatriz no corpo sabe disso. Eu já vi as pessoas falarem assim, mas você tem que perdoar o seu abusador. Já perdoei. Você tem que perdoar o seu pai e sua mãe. Já perdoei. Mas você continua chorando, continua sofrendo. Eu sofro às vezes e sinto dor às vezes. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar é uma decisão de libertar o outro e buscar o auto-perdão para a libertação. Mas eu não consigo apagar o que está na minha memória. Nada passa. E às vezes eu aqui ainda na live, nesse momento, eu procuro às vezes o nome de algumas pessoas para me validarem. Para eu me sentir importante. Para eu me sentir amado. Quer dizer que a ferida está aberta? Não, quer dizer que a cicatriz ainda dói. Porque eu só vou conseguir melhorar enquanto ser humano quando eu preencher essa cicatriz. O perdão não traz amnésia, isso é verdade. O perdão faz com que eu olhe para a situação e não julgue, não culpe ninguém, não traga nenhuma dor e não permito que esse processo seja um fator que me trava. E aí eu vou entender que quando eu busco Deus, eu me protegia contra Deus e Deus era uma forte escape porque tudo era permissão de Deus. E eu entendo que Deus deu o livre-arbítrio. E eu tenho escolhas. E aí eu vou para o quinto passo, que é o mais importante. O quarto é permitir. E o quinto é viver quem você é. É ser você. É mudar o que precisa ser mudado. Mudar é muito, 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 muito difícil. Mas não mudar é fatal. Se você não mudar, não tem como ser feliz. E aí eu tenho que tomar uma decisão e falar assim, eu não quero mais esse peso. Eu não quero mais usar gravata. Eu vou usar lá no casamento, na casamento da minha filha, eu não usei gravata, eu usei uma gravata borboleta. Porque eu consigo ressignificar, mas eu consigo reprogramar. Mas vai ter dias que eu vou chorar, vai ter dias que eu vou falar, eu não aguento. Porque as substâncias, quando a memória vem, e aí anotem isso, gente. A nossa mente, a nossa memória é atemporal. Ela não tem tempo. Para ela não tem passado, futuro, presente. Ela tem o pensamento. A hora que você pensa, automaticamente vem todas as situações. E quando eu penso na situação, o meu corpo produz substâncias. Antes de eu curar a ferida do abuso, quando eu lembrava do abuso, em questão de meia hora, 40 minutos, se eu pudesse tomar banho, eu ia tomar banho. Eu queria tirar aquela sujeira de mim.
Eu queria dizer assim que aquilo não fazia parte do meu corpo. Só que não tinha nada no meu corpo mais. Mas o meu psicológico trazia uma verdade tão forte. Era tão intenso o que eu sentia que eu tinha necessidade de tirar. E eu precisava fazer isso. E quando eu ressignifiquei, reprogramei, mudou totalmente. Aí eu consegui, não preciso disso. Mas ainda a cicatriz tem dia que dói. Eu assisti um vídeo esses dias, em duas situações, 2 vídeos que me marcaram muito. Porque o meu abusador era um líder religioso. 2 situações, dizendo que a criança é culpada. Naquele dia, gente, me deu um ódio absurdo. E me deu uma dor absurda, porque eu falei assim, Deus, gratidão, Deus, porque o Senhor me permitiu que eu buscasse a cura. E hoje eu falo assim, eis-me aqui, Senhor, me leva para onde precisa ouvir isso. Nós não somos culpados. Nós não somos culpados. Quem sofreu abuso não tem culpa nenhuma. Independente se você era uma criança, ou adolescente, ou até um adulto. Nós não fomos culpados, não somos, nós não podemos ser. Não existe uma questão disso. Foi escolha do outro, responsável do outro. Aí eu ouço algo, e as pessoas aplaudirem, inclusive, dizendo que beijou na boca da sua filha. A ferida emocional foi aberta ali. E quando ele fala e chegar no ouvido da filha dele, a ferida vai ficar um pouquinho mais aberta, vai sangrar um pouco mais. Como que alguém vai ser culpado de uma violência tamanha? Um dia perguntaram, mas qual roupa você estava usando? Qual a roupa? O caráter da pessoa não importa. Ah, mas ele tem uma posição. Posição não dá caráter para ninguém. E aí eu só vou conseguir efetivar o 5º passo, que é mudar, e que é difícil, quando eu passei pelos 4 passos. Primeiro, eu preciso buscar essa identificação. Qual é a ferida que está me machucando mais? Qual é a ferida que está travando a minha vida? Qual é a ferida que me faz eu dar desculpa? Qual é a ferida que faz eu colocar gravata e colocar no estereótipo que não é meu? Qual é a ferida que faz eu colocar máscara? Qual é a ferida que faz eu suportar essa situação? Porque uma coisa que eu lembro, eu não conseguia falar para o meu pai, para minha mãe, assim, de falar, por que vocês não foram na apresentação? Eu sou baixinho, né? Eu tenho 1,70 m. Quer dizer, baixinho não, eu sou a média brasileira. Eu era o menor do colégio. E eu amava jogar voleibol. Eu amo jogar voleibol até hoje. Eu era o menor. Pela probabilidade eu não poderia nem jogar voleibol. Quem dirá entrar numa seleção, num time. E eu era persistente. Eu lutei, eu treinei, eu saltava, eu treinava, eu corria, eu fazia. Eu joguei. Eu joguei nos melhores times. Mas eu tinha que lutar muito mais que os outros. Eu tinha que treinar muito mais que os outros. Eu não podia errar. Porque um erro para mim era crucial. E eu não entendia que era a aceitação que eu buscava, a rejeição, porque eu tinha um estereótipo, mas não tinha nada a ver com o estereótipo. Mas eu tinha medo de não ser aceito. Eu precisava ser o melhor. Eu era o melhor na faculdade, eu era o melhor no colégio, eu era o melhor jogando, eu era o melhor na posição. Eu tinha que ser o melhor. Porque eu buscava validação, mas era a ferida. Até que um dia um professor chegou para mim. Ele via que eu treinava mais, eu chegava antes, ficava treinando. Ele chegou para mim. Ele falou, Adilson, posso falar uma coisa para você? Eu falei, por favor, professor. Ele falou assim, descanse. O esporte tem que ser uma coisa boa. Entre jogar pelo amor. Eu vejo que você ama fazer isso. Jogue com a sua alma. Jogue com a sua... Que esse conselho sirva para a sua vida. Faça as coisas pelo prazer de fazer. Quando você faz com prazer, a excelência vai vir. Aí vem uma máxima que eu utilizei essa semana. Até com o pessoal aí do mestrado e da supervisão. Quando eu busco a excelência me busca. Mas não pode ser pesado essa excelência. Não pode ser a qualquer preço essa excelência. Não pode ser de qualquer jeito essa excelência.
Aí ali eu entendi que eu podia entrar numa quadra, jogar, me divertir, treinar, fazer tudo e ainda sair de lá e falar gratidão porque hoje eu consegui sair. Se eu ficasse reserva, dizer obrigado, deu oportunidade para outro, eu tô no time. Eu comecei a olhar naquela época as coisas com outros olhos. Eu tinha pavor de perder, eu tinha um ódio absurdo de perder. Com esta fala desse professor, eu entendi que muitas vezes o outro treinou mais do que eu. O outro jogou melhor naquele dia, o outro estava, e ele merece vencer tanto quanto eu. Eu aprendi a reconhecer derrotas, porque ali eu comecei a identificar algumas feridas. E hoje, eu, professor de educação física, quando as minhas filhas iam jogar, eu sempre falava, ganha ou perda, seja feliz. Hoje eu digo para vocês aqui, acertando ou errando, seja feliz. Busque conhecimento e descubra qual é a sua ferida. Depois que você identificou, você vai para o segundo passo, que é aceitar. Essa ferida está aqui e está aqui, não tem o que fazer, eu aceito. Mas a hora que eu aceito, eu falo, agora eu tenho que entender isso aqui. E vai para o terceiro passo, compreensão, conhecimento. Quarto passo, eu vou fazer o processo que eu me permito vencer ela, eu me permito costurar ela, eu me permito fechar ela. Vai doer. Vai doer. Vai doer de tal maneira que tem dias que você acha, eu não aguento mais. Mas é uma dor que vai trazer a cura para você. E aí vem o último. Que quando você cicatriza ela, quando você costura ela, quando você fecha ela, você tem que decidir mudar. Sabe qual era o maior medo que eu tinha? É de eu me tornar como meu pai, ser distante das minhas filhas. Eu tinha medo de ser um abusador. De verdade. Eu lutava. Eu cansei de orar e falar, Deus, por favor, Deus, não permita isso. Hoje eu entendo que era uma decisão minha, mas vocês sabem que muitas pessoas que foram abusadas se tornam abusadores. Quem foi vítima faz vítimas. Não sei se alguém já viu falando, mas eu tenho uma questão, às vezes, que eu sou violento verbalmente, né? Eu tenho que tomar cuidado com isso, eu tenho que me controlar. Às vezes no estresse eu sou violento com as palavras. E eu tive que trabalhar isso. Porque quando eu fui rejeitado, fui humilhado, eu decidi que eu não ia ser mais rejeitado e humilhado por ninguém. E aí, quando a gente está com essa ferida aberta, a gente machuca as pessoas que mais a gente ama. E isso parece tão louco, tão interessante, tão sem nexo, tão... Mas é grande verdade, a gente machuca quem mais a gente ama. E aí eu entendi. A ferida emocional, ela mexe com o meu ser, ela mexe com quem eu sou, ela mexe com a minha essência. E aí eu fico na dúvida quem sou eu. E aí quando eu entendi, Adilson, você está se odiando, rapaz. Você está fora do peso, você está com enfermidade, você está com pressão alta, você está se colocando em risco porque eu me odiava. Eu me odiava porque eu não era aceito, eu me odiava porque eu fui rejeitado, me odiava porque eu fui humilhado. Aí eu trago as informações, vivo os 5 passos e hoje eu posso dizer, eu estou curado. Eu choro ainda, vocês viram que eu sou chorão, eu choro assistindo filme, eu choro assistindo... Por quê? Porque hoje eu não tenho vergonha de chorar. Porque chorar não me faz menos homem. Chorar não tira o meu caráter. Chorar me faz humano. Chorar me faz lembrar que eu vivi todas essas dores, mas que eu superei. Sozinho? Não. Eu contei com muitos apoios. Eu tive gente que me suportou. E é isso que eu quero falar para vocês. O mundo, as pessoas, as famílias, os nossos filhos, eles precisam de suporte. E cada dia que eu vejo parece que está faltando mais suporte. Então é hora de a gente tirar essas máscaras e vamos estudar, vamos para frente, vamos ser instrumento, vamos orar, vamos buscar Deus, mas vamos agir.
Vamos mudar, vamos enfrentar, vamos falar assim, eu não aceito este mundo da forma que está, eu não aceito as pessoas banalizarem o abuso, eu não aceito que um indivíduo chegue e fale num púlpito, num lugar sagrado para mim, dizer que a criança é culpada, eu não aceito. Isso não é verdade, a ciência diz que não é verdade, nós temos prova disso e eu não vou permitir que pessoas como essa estejam falando essas atrocidades. Porque imagine eu adulto que passei por isso, que tenho 50 anos, que ressignifiquei, reprogramei, isso dói em mim. Você imaginou uma criança, um adolescente que estava ouvindo essa atrocidade, o que acontece com ele? Aí nós não entendemos por que aumentou o índice de suicídio entre jovens e adultos. Nós não entendemos por que os homens estão cometendo mais suicídio do que cometiam. Porque nós não estamos sendo suporte para essas pessoas. E nós deixamos as pessoas falarem. Um dia eu falei para minha esposa, meu Deus, essa pessoa só fala besteira. Ela virou para mim e falou assim, pois é, Adilson. Ele só está falando besteira porque ele teve coragem de falar. E você que sabe o que é, você não está com coragem de ir lá. Parece ser uma afronta, não parece? Mas foi uma grande verdade. O mal está imperando porque os bons estão parados. O mal está levando os nossos filhos para um outro lugar porque nós, pais bons, estamos calados, estamos apáticos. Porque as feridas emocionais que estão aqui em nós estão tão abertas que eu não tenho força de tomar atitude. Eu preciso viver os 5 passos. Eu preciso identificar qual é a ferida. Eu preciso aceitar qual é essa ferida. Eu preciso compreender como que eu vou lidar com ela. Eu preciso me permitir. E aí, no último, eu preciso mudar. E mudar a minha vida, olhar para dentro, autoconhecimento e dizer, eu sou assim. Eu não preciso de uma gravata para louvar a Deus. Eu não preciso de uma gravata para dizer que eu sou poderoso. Eu vou dizer que eu sou poderoso na minha atitude, no meu caráter. Eu vou dizer que eu sou homem na minha atitude, na minha fala, no meu caráter. Hoje eu choro sem problema nenhum. Hoje eu digo que eu sou vulnerável sem problema nenhum. Isso não faz menos homem. Não me faz menos homem. Eu acho que até pelo contrário, isso me faz mais homem, muito mais. Quantas pessoas que vocês conhecem que estão mergulhadas numa vida que não é tão boa, desequilibrada, e por quê? Porque elas estão sofrendo. E elas não conseguem pedir ajuda. Eu não conseguia pedir ajuda. Homem, gênero masculino, mais difícil ainda. Porque eu aprendi que pedir ajuda é uma situação do quê? De fraqueza. Eu fraco. Então hoje, esta live, eu não sei que horas são, eu não quero atrasar muito, né? Acho que tem uns 12 minutos e 10 minutos. E dizer, precisamos curar as nossas feridas. Pessoa machucada machuca. Quem foi vítima faz vítimas. E nós precisamos lutar contra isso. E hoje nós estamos aqui para dizer, nós temos ferramentas para lutar. Nós temos ferramentas para colaborar, para apoiar você que está assistindo a nossa live aí hoje, para dizer, a sua vida pode ser diferente. A sua vida pode dar uma guinada. A sua vida pode ser transformada. Porque as feridas emocionais, quando não são curadas, elas vão afetar o seu desenvolvimento. O desenvolvimento humano, o desenvolvimento social, o desenvolvimento afetivo e o desenvolvimento cognitivo. Hoje os nossos jovens estão sofrendo muito. Nós estamos perdendo as nossas crianças e os nossos jovens para o quarto, para a tecnologia. Nós precisamos mudar essa história. Nós precisamos mudar essa história. Nós precisamos lutar. E como que nós vamos lutar? Nós não vamos lutar com espada. Nós não vamos lutar com nada, nós vamos lutar com o conhecimento. O conhecimento liberta, o conhecimento transforma. Mas o conhecimento só vai ser transformador se eu colocar ele em prática. Eu preciso urgentemente colocar ele em prática. Conhecimento teórico sem prática, ele é vão. Assim como a fé sem obras.
Não adianta eu estudar e não colocar em prática. Primeiro na minha vida e depois nas outras. Aí é a grande beleza da psicanálise. Hoje o Instituto Fênix aí, ele tem uma formação aí que vai abrir provavelmente em psicanálise, já está aberto, se não me engano, André. Me ajuda aí, se eu falar besteira, me corrija. E que vai trazer um respaldo para os americanos trabalhar nos Estados Unidos e para os brasileiros, nós aqui também. Cursos aí incríveis. E nós estamos aí pensando num curso que vai vir aí pela frente, que vai trabalhar isso, desenvolvimento humano, neurociência e desenvolvimento humano. A gente já fez um workshop sobre isso. E nós precisamos nos desenvolver. E eu só vou me desenvolver se eu curar as minhas feridas emocionais. Se eu tiver uma cicatriz e olhar para ela, eu tenho algumas cicatrizes, inclusive no meu olho aqui, no meu braço, no meu cotovelo, nas minhas costas. E quando eu olho, eu tenho algumas cicatrizes aqui, às vezes eu não tenho muito orgulho em mostrar. Essas cicatrizes me lembram do quê? Eu sou humano. E eu estou vivo. Apesar de tudo, contudo, eu estou vivo. E aí nós temos hoje, e eu vou dizer uma coisa para o pessoal americano, o Instituto Fênix está com uma grade incrível, sem contar os professores. Um time de professores assim, de gabarito. Não é qualquer professor, não. Com uma grade incrível, uma grade teórico-prática, vocês vão aprender, vão executar, vão errar, vão acertar, vão errar de novo, vão acertar de novo, e nós vamos no processo de aprendizagem. Então, quem aí tiver interesse, fala com as meninas aí, com as diretoras aí, o pessoal aí, que vai trazer uma informação muito boa. Hoje o Instituto Fênix, ele está num processo de excelência enquanto instituto. Os cursos que estão vindo, esse curso aí, né, de aperfeiçoamento, que vai vir como aperfeiçoamento num primeiro momento, o curso de psicanálise, ele está vindo aí para trazer excelência, certo? Então, nós precisamos buscar. Por quê? Nós não podemos fazer com que a gente não viva o que é para nós. As feridas emocionais, inclusive, elas atrapalham nós vivemos o nosso propósito. E eu digo de carteirinha. Eu tive dificuldade para entender. Muita dificuldade para entender o meu propósito. E posso dizer para vocês que eu estou ainda entendendo. Vocês viram que hoje eu estou um pouco diferente. Eu estou muito emotivo hoje. Eu estou me segurando para não chorar porque eu tenho um problema sério. Quando eu choro, boa noite, Cristiana, seja bem-vinda. Quando eu choro, eu não consigo falar. Então me perdoe aí, eu estou me controlando. Por quê? Porque hoje eu choro muitas vezes porque eu agradeço a Deus porque eu tive uma oportunidade. Eu levanto as mãos para o céu, agradeço todo dia a oportunidade de ter uma família, de ter uma esposa que me apoia, que me suporta, de ter duas filhas maravilhosas que entendem e que eu também, enquanto pai, enquanto ser humano, abri feridas nelas, mas elas estão no processo de curar as suas feridas, de buscar essa transformação enquanto ser humano. Mas eu digo para vocês, não tenham vergonha de quem vocês são. Tenham orgulho de onde vocês vieram, tenham orgulho das feridas que abriram em vocês, mas tenho muito mais orgulho de ter curado elas, porque só assim eu vou conseguir ser instrumento de cura para as outras pessoas. Eu preciso estar curado para proporcionar cura, senão não vai funcionar. E aí hoje nós temos um respaldo aí incrível do Instituto Fênix, com uma equipe incrível e com projetos maravilhosos aí para nós psicanalistas. Nunca esqueçam, gente, quem é psicanalista. Nunca esqueçam que quando um paciente senta e olha para você, ele está colocando a vida dele nas suas mãos. Não é pouca coisa, não. E eu preciso estar preparado. Eu preciso ter excelência para que eu tenha um direcionamento e eu possa tomar o melhor caminho com o meu paciente. Porque não sou eu que vou resolver, é ele, mas eu vou dar direção. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, eu não sei qual horário, gente, se alguém puder me ajudar aí. Olha, que bom, Anne, eu fico muito feliz. E eu espero você na próxima turma do mestrado, hein? Porque agora fechou as vagas.
só para a turma de agosto, final de setembro. E quem sabe aí nós vamos estar com uma parceria bem legal aí para o próximo mestrado, né, Andréia? E nós vamos ter aí algumas coisas aí muito incríveis aí pela frente, certo? Pessoal que tem interesse nos cursos do Instituto Fênix, Fênix Institute dos Estados Unidos, procura o pessoal do Instituto, manda no direct aí, coloca aí que vai vir muita coisa, está vindo, está sendo preparado muita coisa boa, vem com força aí e nós vamos fazer um workshop aí, 5 minutos, eu tenho 5 minutos aqui. Seja bem-vinda, minha querida Daniela, estou muito feliz de saber que você está aí junto conosco, tá? Vocês entenderam quem era o Adilson e quem é agora, e eu quero dizer para vocês que vocês se permitam mudar. Mudar é difícil, muito difícil, mas não mudar é fatal. Não esqueçam disso. E vamos ir e vamos fazer aí, vamos buscar conhecimento, vamos colocar esse conhecimento em prática, vamos transformar a nossa vida para ser instrumento de transformação. Nós precisamos trazer as pessoas para a vida novamente, fazer com que elas tenham a oportunidade de curar essas feridas, que elas possam descobrir o seu verdadeiro eu e que elas possam se amar exatamente como elas são, se amar com seus defeitos e suas qualidades, se amar de forma tão intensa que esse amor vai atrair as pessoas. Boa noite, boa noite. Que esse amor vai agregar, esse amor vai unir. E muitas vezes eu preciso fazer isso buscando conhecimento. Quem ainda não conhece o Instituto Fênix, começa a seguir o Fênix Institute aí, faz aí entra aí e entende, porque nós estamos aí juntos, nós aqui no Brasil, do Instituto Free Up, estamos aí numa parceria incrível aí com o pessoal. Então, vamos lá, tem muita coisa boa. Workshop, vai ter um workshop, nós não marcamos a data ainda do workshop, né? E tem também um workshop aí que é da Vera, quem não conhece a Vera chama Vera, é outro projeto que nós também estamos lá, do grupo Metanoia, lá, um workshop sobre psicoembriologia. Psicoembriologia é muito importante, gente. Entender o que acontece lá no útero, entender por que as feridas são abertas, entender quais são os processos químicos, e assim vai. Então, quem não fez inscrição ainda, chama a Vera lá. E o workshop é um workshop que nós vamos falar sobre desenvolvimento humano e neurociência. Um workshop que vai ser incrível. E aí a escrita psicanalítica, dia 11, que é fundamental para todo psicanalista. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve para aprender a fazer prontuário, fazer PTS, fazer aí tudo aí. Certo? Tranquilo? Gente, eu acabei de receber uma mensagem um pouco preocupante aqui no meu celular, acabei de ver. Eu acho que eu vou precisar atender aí, se não me engano, é um paciente ali, tá bom? Vou precisar sair agora. Eu queria ficar um pouquinho mais para dar a explicação, mas acho que não vai dar. Gente, Deus abençoe vocês. Dúvidas, chama no direct, pergunta e vem junto conosco aí, que tem muita coisa boa. Quem não tem ainda o curso de psicanálise ou tem alguém que queira fazer, chama a Andréia aí, o pessoal do Fênix Institute, principalmente o pessoal que está nos Estados Unidos. Esse instituto ele tem todas as credenciais para formar psicanalistas e trabalhar aí dentro de todo o processo legal aí dentro dos Estados Unidos. Não esqueçam disso. Deus abençoe vocês, que vocês possam ressignificar e reprogramar a vida de vocês e que vocês possam ser plenos e ter uma vida e vida em abundância, porque nós fomos criados para ter vida e vida em abundância, porque nós somos filhos amados. E nunca esqueça, eu Adilson Campos, acredito em você. Nunca esqueça disso. Você pode alçar voos e voos altos. E se precisar de mim, eu estou aqui. Deus abençoe vocês. Até breve e um excelente final de semana. Tchau, tchau.